Olá, meu nome é Ângelo Roncalli e hoje nós vamos falar um pouco sobre ventilação em pacientes obstrutivos, mais especificamente na asma, focando nos maiores dogmas da ventilação nesses pacientes, que é o modo ventilatório. Apesar da literatura não mostrar superioridade de um modo sobre o outro, é muito comum a opção pela ventilação com controle de pressão, o modo PCV, para ventilar esses doentes. Em grande parte por conta do medo de barotrauma proporcionado pelo aumento do pico de pressão no modo volume controlado. Nessa simulação X-Lang, nós podemos observar um paciente de 70 kg de peso ideal, ventilado com 6 ml por quilograma de peso ideal, 420 ml em média, com parâmetros optimizados para reduzir o aprisionamento de ar ou alto PIB. Então, observe que o volume ajustado é 420 e o volume expirado 417, muito próximo, uma diferença provavelmente determinada por um pequeno grau de aprisionamento aéreo ainda. Nessas condições, nós temos um pico de 50,75 de pressão nas vias aéreas. Esse pico é totalmente aceitável, até pelas nossas diretrizes que recomendam que no asmático o pico pode ficar no máximo em 50, desde que a pressão de platô se mantenha inferior a 35, o que é um pouco diferente do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, onde só se aceita platô de 30. Essa pequena variação é determinada pela ausência de dano estrutural alveolar nos pacientes asmáticos, determinando o menor risco de barotrauma. Sim, nessas condições, esse pico é totalmente aceitável. E, inclusive, pode-se aceitar picos até maiores. A explicação para isso é que esse pico de pressão ele dissipa-se no componente resistivo. Observa-se uma gasometria com acidose respiratória, mas em hipercapnia permissiva, o que é totalmente aceitável. O que nós vamos fazer aqui é determinar uma pausa inspiratória para que nós possamos observar a pressão de platô. Essa sim um correspondente da pressão alveolar. Então, o que nós vamos ver aqui é que, embora o pico seja bastante elevado, a pressão de platô é baixa, em torno de 14 cm d'água, determinando uma driving pressure também dentro de uma faixa de segurança de 9,31. Teoricamente, dentro desses níveis de platô e driving pressure, o risco de promover lesão alveolar é um risco bem pequeno. Isso que nós podemos observar se nós observarmos a curva de pressão alveolar, nós vamos ver que a pressão que representa a pressão no alvéolo, essa linha azul, é a pressão de platô e não a pressão de pico. Bom, nessas condições, com a resistência bastante alta, nós conseguimos manter o volume estável em modo volume. O que acontece se, por efeito de drogas, a broncoobstrução for revertida? Nós vemos aqui uma resistência caindo para níveis normais. E o que nós vamos observar aqui é uma queda do pico de pressão, uma queda automática do pico de pressão, uma pequena elevação do platô pressórico, né? Tende a normalizar agora. Então, nós tínhamos um platô de 14, com a driving pressure de 8. Né? Abriu via aérea e mantivemos o volume estável. Então, não houve variação importante do volume, porque o volume nessas condições é variável de controle. Então, esse é o comportamento que nós observamos quando ventilamos doentes asmáticos em modo volume. Agora vamos observar o comportamento em modo pressórico. Vamos retornar para os níveis de resistência anteriormente ajustados. E vamos agora passar para o modo pressão.
Observe a mudança. Vamos tirar aqui a pausa inspiratória. Observe a mudança, né, de fluxo para fluxo decrescente, típico do modo pressão controlada. E para manter o volume próximo daquele volume ajustado anteriormente, nós necessitamos aqui, ó, de uma pressão acima da PIP, um pouco mais elevada, de 25, totalizando um pico de 30, que é a soma da PIP mais o delta pressórico. Então, nessas condições, eu tenho um pico inferior ao que eu tinha em modo volume. Isso leva muitas vezes as pessoas a pensarem que ventilar em modo pressão controlada, por controlar o pico de pressão, seja mais adequado do que ventilar em modo volume. Eu consigo manter o volume estável com um pico de pressão inferior. No entanto, o grande problema de se ventilar em modo pressão é que quando essa via aérea é aberta por efeito de drogas, toda essa pressão que antes dissipava-se no componente resistivo, veja o aumento da pressão alveolar, ela é totalmente dissipada agora no alvéolo. Então, basicamente, aquela pressão que era lançada, ou que era perdida, dissipada no componente resistivo, ela agora é enviada aos alvéolos, gerando um volume corrente bastante alto, uma pressão alveolar bastante elevada, aí sim, com um potencial risco de lesão alveolar. Então, talvez essa seja a grande diferença de se ventilar em modo volume ou em modo pressão. Se nós optarmos por ventilar esses doentes em modo pressão, nós temos que assumir o compromisso de fazer uma monitorização contínua da variação de volume corrente, sob risco de determinarmos um volume corrente excessivo com a abertura medicamentosa das vias aéreas desse paciente. Muito obrigado e até a próxima.